Você conhece o Afeganistão? É um país localizado ao sul da Ásia que enfrenta sérios desafios econômicos após décadas de conflito e instabilidade. Com uma economia de baixa renda e dependente de importações, o país busca se recuperar de uma grande contração econômica, desde a retomada, aliás, do Talibã ao poder em 2021. Nesse vídeo, a gente vai explorar a situação atual e os principais setores e desafios e perspectivas para o futuro do Afeganistão. Aqui no nosso canal, eu te convido a passear pelo mundo comigo. Vamos falar um pouco de todos os lugares do mundo e conhecer com profundidade culturas e economias. O Afeganistão é um país de contraste, uma história rica e turbulenta, uma geografia impressionante e desafios contínuos à economia afegã, que é uma das mais pobres do mundo, com um PIB per capita de apenas $2.000. Após uma contração de mais de 20% em 2021, o país experimentou uma leve recuperação em 2023, mas a situação permanece frágil. A pobreza é generalizada, com mais de 54% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Localizado ao sul da Ásia, o país faz fronteira com Paquistão, Irã, China, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, com uma área de 652.230 km², é um pouco maior que o estado de Minas Gerais. O terreno é dominado por montanhas do Hindu Kush, com planícies no norte e sudoeste. O ponto mais alto do país fica em Noshak, com 7.400 metros de altitude. O Afeganistão é um país rico em recursos, como gás natural, petróleo, carvão, pedras preciosas, e cerca de 58% do território é usado para agricultura, mesmo que só 11,8% das terras sejam aráveis. Os principais rios incluem o Amu Darya e o Helmand. O país não tem litoral, o que influencia no clima árido e semiárido. O Afeganistão enfrenta riscos naturais como terremotos nas montanhas e secas severas. Esses desafios tornam a vida no país ainda mais difícil. A economia do Afeganistão está em uma encruzilhada. Apesar de desafios, há potencial para o crescimento, especialmente nos setores de agricultura e de mineração. No entanto, a estabilidade e a necessidade de fins de sanções, retorno de ajuda internacional são essenciais para uma recuperação sustentável. O futuro do Afeganistão dependerá da capacidade de superar esses obstáculos e construir uma economia mais resiliente, diversificada. O Afeganistão enfrenta vários obstáculos ao desenvolvimento econômico, como a dependência de importações de alimentos, de combustíveis e máquinas, o que torna o país vulnerável a choques externos. Além disso, sanções internacionais, a suspensão da ajuda ao desenvolvimento e o congelamento de ativos de reservas limitam a capacidade do governo de investir em infraestrutura e serviços básicos. As exportações do Afeganistão são modestas, com destaque para o carvão e para produtos agrícolas. O país depende fortemente dos seus vizinhos, como Paquistão e Índia, para a maioria de suas exportações. No entanto, a falta de diversificação e infraestrutura limita o potencial de crescimento. A agricultura é um setor importante, representa 34,5% do PIB. O Afeganistão é conhecido por sua produção de trigo, uvas e produtos tropicais. A indústria, por outro lado, é pequena e concentra uma produção de tijolos, têxteis e tapetes artesanais. O setor de serviços, que inclui comércio e transporte, é o maior contribuinte para o PIB, mas enfrenta desafios devido à falta de infraestrutura do país. O desemprego é um problema grave, afetando 14,39% da força de trabalho, que piora entre os jovens, com uma situação crítica com mais de 18% de desempregados. A falta de oportunidade de emprego, a baixa qualificação da mão de obra são obstáculos significativos para o desenvolvimento econômico do país. Apesar de 85,3% da população ter acesso à eletricidade, a infraestrutura energética é precária. A hidrelétrica é a principal fonte de energia e representa 74,8% da capacidade instalada. No entanto, o país ainda depende de importações de energia para suprir sua demanda. A história do país começou em 1747, quando Ahmad Shah Durrani unificou tribos pashtuns e fundou o Afeganistão. O país serviu como um amortecedor entre os impérios britânicos e russos, até ganhar independência do controle britânico em 1919. Em 1978, houve um golpe comunista que levou à invasão soviética em 79, iniciando uma guerra longa e destrutiva.
os Mujahideen, apoiados internacionalmente, forçaram a retirada da União Soviética em 89. Após uma série de guerras civis, o Talibã assumiu o controle em 96. Mas após os ataques de 11 de setembro de 2001, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos derrubou o regime do Talibã, tentando caçar Osama Bin Laden. Em 2004, houve uma eleição presidencial, porém, insurgentes talibãs continuaram durante as últimas décadas atacando, até que em 2020 os Estados Unidos retirou seu exército de dentro do Afeganistão. Em 2021 o Talibã voltou a assumir o controle do país. Hoje o Talibã governa o país, e por conta disso o país sofre restrições severas, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de ajuda humanitária. Internamente, o Talibã faz também restrições, principalmente impostas às mulheres e às minorias étnicas. O Talibã não é reconhecido internacionalmente como governo oficial, porém, ainda tem algum diálogo com alguns países que receiam o crescimento do Estado Islâmico na região e consideram que o Talibã é mais moderado do que o próprio Estado Islâmico. Queridos, eu agradeço a atenção de vocês. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com quem você acha que vai curtir. Dá um like aqui embaixo no canal e ajuda a gente a conseguir produzir mais conteúdos, porque toda semana eu quero postar um vídeo aqui falando de algum país do mundo para vocês. É isso. Grande abraço, valeu!